Hoje a gente vai começar a nossa mensagem lendo Colossenses 1, do versículo 15 ao 23. Se você tiver a sua Bíblia, aplicativo, ela em papel, mas também está sendo projetada. Obrigado, Felipe. A gente vai ler junto Colossenses 1, 15 a 23. A minha versão é NVT, a versão também da projeção é NVT. Colossenses 1, versículo 15 até o verso 23. Na NVT tem um subtítulo que, para iniciar esse trecho, fala assim: Cristo é supremo, e que tem tudo a ver com o que vai ser lido nos versículos. Diz assim: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, isso inclui nós, que antes estavam longe de Deus. Éramos seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que vocês continuem a crer nessas verdades e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que Paulo, eu, fui designado servo para proclamar. Curvem suas cabeças. Deus, o Senhor é supremo. Nós acreditamos que o Senhor, Jesus, o Espírito Santo são três e são um. O Senhor é o nosso Deus. E o Senhor nos redimiu, o Senhor foi o primeiro. E a partir do que o Senhor fez, nós temos convicção, nós temos esperança. Esperança que foi conquistada a partir do seu sacrifício. Que nesse momento a sua palavra que será exposta seja eficaz, seja penetrante em nossos corações. Fale conosco, Senhor. Que não seja a minha voz, mas que seja a sua. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor. E aquilo em que eu estiver falando, que for limitado a partir do meu conhecimento, que o Senhor, de alguma forma, a partir do Espírito Santo, sintonize a frequência nos ouvidos de cada um que está aqui, Senhor. É o que a gente pede e a gente confia que o Seu Espírito Santo é capaz disso. Amém e amém. Esse é um texto conhecido pela igreja. Boa noite, tudo bem? Vamos vê-los. Esse é um texto conhecido pela igreja. Cristo é supremo. Esse é um trecho que virou música, esse é um texto que é belíssimo, como a gente acabou de ler. Como uma introdução, eu vou recapitular um pouco do que foi a mensagem do domingo passado. No domingo passado, a mensagem foi titulada como o mais importante é chegar lá? Foi uma pergunta, a gente refletiu sobre se de fato o mais importante é a gente alcançar o céu. Certamente é extremamente importante a gente alcançar, mas é mais importante do que simplesmente a gente almejar o céu, a gente almejar o Criador do céu, o nosso Criador.
Então a gente refletiu sobre o cuidado que a gente precisa ter em não desejar as coisas criadas, mas sim aquele quem criou. O desejo pela recompensa, o céu, deve ser principalmente pela comunhão diária, pessoal, profunda com Jesus, e não simplesmente pelo paraíso. A gente leu o Êxodo 33:15, na qual Moisés diz: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Moisés e o povo que saiu do Egito liberto de uma escravidão estava prestes a caminharem para a terra prometida e acontece algumas coisas da qual a gente falou. Moisés ele está no monte clamando, ele tá recebendo informações relevantes para o povo, ele está em comunhão, intercedendo por eles, só que ele demora, e nessa demora o povo pede para que Arão faça um bezerro de ouro, porque eles precisavam adorar algo, mas não necessariamente o Deus. E Moisés, depois do que acontece, depois a gente até abordou isso, Moisés ele se coloca como um mediador, já apontando lá na frente, mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, se o Senhor não nos acompanhares pessoalmente, nem quero ir, porque não é sobre eu chegar na terra prometida, é sobre ter a sua companhia, é sobre desfrutar da sua presença, é sobre o Senhor, não é sobre lá. Então a gente também disse que o nosso foco ele precisa ser ajustado para aquele que enxugará as nossas lágrimas e não apenas a ausência delas. Isso é uma referência clara a Apocalipse 4:21. Claro, eu preciso de novo enfatizar que isso não é uma advertência para que a gente deixe de buscar o céu, pelo contrário. Isso é para que isso se torne um incentivo ainda maior para que a gente busque e deseje o céu. É porque lá é que estaremos face a face com Jesus, com o nosso Deus. Esse deve ser o nosso anseio maior. Então, já que o mais importante não é chegar no céu, chegar lá, hoje a gente vai refletir sobre o que é mais importante. O título da mensagem, então, é O Mais Importante é Cristo! Exclamação. Cristo é o mais importante. Um comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, assim como eu trouxe na última mensagem, Colossenses é um lembrete de que a idolatria, colocar qualquer coisa no lugar de Deus ou ao lado de Deus para rivalizar com Ele em nossos pensamentos, serviços ou afeições, é uma tentação permanente na vida do povo de Deus. A atração dos rivais de Cristo se desvanece e os laços de devoção a Ele se fortalecem somente quando os crentes assimilam verdadeiramente a beleza e a glória do seu Salvador todo-suficiente. Paulo ele é muito enfático. E esse é um texto da qual a gente precisa meditar e a gente vai fazer isso de forma pausada. A gente vai começar, primeiro, respondendo quem é Cristo e a sua suficiência. Na verdade, o texto ele responde, ele fala sobre a sua suficiência. Mais para frente, a gente vai dizer também sobre o que Cristo fez. E, por último, como que a gente responde ao que Cristo fez. Então, a gente voltando lá em Colossenses 1:15, de cara, é explicitado quem Deus é. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Cristo é o próprio Deus, isso precisa ficar muito claro para a gente. 3 são um são 3, um Deus, Deus trino, isso é um mistério. Não tem como a gente explicar logicamente, mas sim, a gente crê nesse mistério, nessa revelação, porque é o que Deus diz sobre si próprio, ele se revela como 3 em 1. E aqui ele está dizendo, o Filho é a imagem do Deus invisível e ele é supremo sobre toda a criação. Ele sempre foi, ele sempre será, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calvino vai dizer que devemos ser cuidadosos em não procurar Deus em qualquer outra fonte, senão em Cristo. Pois sem Cristo, tudo que se apresenta a nós, em nome de Deus, é um ídolo. E o próprio Calvino também vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Nós instituímos coisas como ídolos e nós colocamos elas no lugares de adoração de Deus. E é interessante porque o comentário que foi lido anteriormente fala não só de colocar, de substituir, mas de colocar ao lado de Deus, que isso por si só já é uma idolatria. E talvez esse seja o mais desafiador para a gente. A mensagem de domingo passado também falou sobre um cristianismo da qual Cristo não é o centro, da qual Cristo não está na posição em que ele deve estar. Centrado, centro, cabeça. Cristo é o cabeça. Calvino ele vai dizer, como foi lido, de que devemos ter cuidado em não procurar Deus em qualquer outra fonte senão em Cristo. Pois sem Cristo, tudo que se apresenta a nós em nome de Deus é um ídolo. Irmãos, só há um caminho. Em um mundo onde se tem muitas informações, tudo é muito, como a Lê bem introduziu, a gente de fato se pergunta, nessa vastidão, por que só Jesus é o caminho? Por que só Jesus fez o que ninguém mais é capaz de fazer? Jesus, ele fez. Ele continua a fazer. Ele é Deus e o Deus que se encarnou. Então, em uma multidão de idolatrias, de possíveis caminhos, só existe um caminho. Isso precisa estar muito claro para a gente nessa noite e na nossa vida. Amém? Ao mesmo tempo em que fala que ele é Deus e os três são um, vai apresentar Cristo como supremo. Colossenses 16:17. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Tá, a gente estabelece que Deus e Jesus são um a partir da Trindade junto com o Espírito Santo. Então a gente sabe que Jesus é Deus. Ele é o nosso Deus. A gente não pode colocar outra coisa ou outro ídolo, outro Deus no lugar de Jesus, porque ele é o único caminho. Mas a gente também percebe, quando a gente vai ler e quando a gente vai ver a história, de que ele é supremo, ele é suficiente em si, na Trindade. Quando a gente vai olhar para a criação, pelo poder de Deus, acha que nós precisaríamos ser criados para acrescentar ou para dar algo ao Deus que precisava receber, como se faltasse alguma coisa. Na verdade, não. Aqui o texto é muito claro, no 17, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Se ele está mantendo em harmonia, isso quer dizer que já existia algo harmônico. Deus por si só, ele é completo. Ele é harmônico, ele é pleno, ele é perfeito. E ele decide criar as pessoas, decide nos criar. O terceiro destaque é que apesar de, na verdade, recapitulando, Cristo é Deus, ele é supremo e o texto também vai dizer que ele é o cabeça. O cabeça de quê? O cabeça da igreja, porque nós somos um corpo. E Deus é o cabeça porque ele estabeleceu a igreja da qual ele é a fundação. É o que o 18 vai dizer. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Na ressurreição dos mortos, ele é o primeiro em tudo. Isso aponta para um porvir. Aponta para um dia na qual a gente tem esperança de que a gente também ressuscitará dos mortos, porque ele foi o primeiro. Ele cruzou aquilo que nós não seríamos capazes de cruzar. Então, Deus, ele cria o universo em sua plenitude. Deus, completamente satisfeito em si, completamente preenchido pela Trindade, suficiente, supremo, nos cria. Nós o rejeitamos. Nós que vivíamos em comunhão a partir de Adão e Eva, nós agora o rejeitamos. Nós decidimos sermos parecidos com ele
em conhecermos o bem e o mal, somos tentados e nós pecamos. Isso cria uma ruptura profunda. Isso rompe-se um laço. E é curioso que quando isso acontece, a gente vai ler em Gênesis, a primeira coisa que acontece a partir do pecado é que eles se envergonham e eles percebem que eles estão nus. E no momento em que eles estão nus, a primeira coisa que eles fazem, eles se cobrem. Mas eles se cobrem com folhas. E o que Deus faz? Sacrifício. Porque para você obter um perdão para algo tão profundo, porque não é simplesmente um pecado. Deus, ele é perfeitamente santo. Você romper com isso significa que precisa-se de uma punição. Quando você quebra um vaso, tudo bem, você quebrou, mas o vaso ainda vai continuar quebrado. Você pode substituí-lo, você pode limpá-lo, mas o ato daquele vaso que existia quebrar, a consequência ainda está lá. Isso existe, isso não tem como você deixar de existir. E Deus, ele já aponta para Cristo naquele primeiro momento. Olha só, eu estou te cobrindo com uma pelagem animal da qual ele foi o primeiro sacrifício, porque no futuro haverá um sacrifício perfeito, que não haverá de sequências de sacrifícios, de apontamentos, como no Antigo Testamento, mas que Jesus na cruz, ele foi o sacrifício perfeito. Porque por mais que fossem graves os nossos pecados, maior ainda é quem pagou, o sangue daquele que pagou. Então esse Deus que cria, esse Deus que assume o prejuízo a partir do erro da sua criação, é um Deus que envia Jesus, que Jesus se sacrifica, e não como plano B, porque esse sempre foi o plano A. E Jesus, o nosso Jesus, ele agora é o cabeça. Porque a partir do seu sacrifício, a partir da sua cruz, ele nos permite termos esperança e principalmente comunhão com Deus. Porque ele assumiu aquilo que nós merecíamos para que nós recebamos aquilo que ele merecia. Essa é a substituição, isso é a justificação. O justo foi justificado. Isso é o Evangelho. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. E eu sei, meus irmãos, me desculpa estar sendo repetitivo com conceitos que vocês já sabem, mas eu preciso ser. Eu preciso enfatizar essa beleza que é a ação redentora de Jesus, para que a gente não perca de vista o que foi feito por nós. E o que mais é surpreendente é a motivação do que Cristo fez. O mais surpreendente é a motivação. Colossenses 19, 21 diz: foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separado por seus maus pensamentos e ações. Cristo, ele faz o que ninguém seria capaz de fazer. Nós, por nós mesmos, não temos bondade suficiente para alcançar o sacrifício perfeito daquele que não pecou, daquele que jamais pecaria, apesar de sua humanidade e da sua divindade. Mais um mistério. E qual que é a motivação? É inexplicável. Amor. Isso foi por amor. João 3,16, a gente pode falar sem ler, de olho fechado. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Foi um bom ensaio. Pode botar, por favor, Felipe. João 3,16.
João. Isso, tá na primeira. Saiu também foi mais ou menos, mas... É porque tá na primeira carta. Mas esse é um fator inexplicável. Aquele que fez tudo faz ainda mais por amor, quando na verdade ele não precisaria fazer isso, e ainda assim ele faz, mas por amor. E agora todos juntos vamos ler. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi um bom ensaio. Agora sim. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fico imaginando uma criancinha ouvindo isso. Cara, que isso? Imagina a gente vendo um filme que a gente olha para aquele final inesperado, a gente... Quê? Como assim? Mas a gente já tá cascudo de ler isso aqui, então às vezes, eu sei o que é isso daí. Mas realmente isso precisa despertar em nós o brilho mais uma vez, porque Deus, ele amou tanto. E que amor é esse? Eu não tenho filho. Eu só falei isso semana passada. A gente está passando uma fase tão bonita de ver uma nova geração chegando, de crianças estarem juntos aqui. E Deus, ele entregou o seu Filho único por amor para aqueles que não merecem. Se para mim já é difícil de cogitar essa possibilidade, mas Deus o fez. Deus o fez por amor. Um amor que a gente não consegue entender, mas que a gente recebe a partir da nossa fé em Cristo. Então, meus irmãos, saibam, vocês são muito amados. Eu não sei exatamente o que você pode estar sentindo, eu não sei exatamente como você chegou. Eu estou repetindo isso aqui e nem fazia parte, mas vocês são amados. Nós somos amados. E um amor que não tem comparação, porque esse amor custou muito. Uma coisa é você amar de boca, outra coisa é você amar entregando tudo, o mais precioso. E isso é ainda mais endossado em Romanos 5,8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mais uma, 1 João 4, 9 e 10. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Cristo é supremo, Cristo é Deus. Cristo, Ele é o cabeça. Cristo nos resgatou a partir do seu sacrifício. Cristo nos ama, Cristo nos amou. Como a gente reage, como a gente responde a isso? Colossenses 1, 22, 23 vai dizer: agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. É assim que a gente deve reagir. Com fé, com esperança, vivendo como se isso fosse real e de fato é. O cristianismo sem Cristo passa a ser apenas uma moralidade infundada, insustentável, pesada, que a gente não consegue suportar, que a gente não consegue continuar. Mas em Cristo, isso se torna leve, e é por isso que ele fala que o fardo é suave e é leve. Então, quando a gente está cansado,
A gente tem que ir para Ele. E a gente só consegue ser fiel a partir do Espírito Santo. Então Ele fez isso também, deixou o Consolador, para que nós consigamos, a partir dele, respondê-lo à altura. Que a gente não consegue, mas o Espírito Santo, em sua misericórdia, nos ajuda, nos consola. Claro, a gente precisa persistir. Não entenda com esse ênfase no amor como se tá tudo bem, irmãos. Faça o que você quiser, porque Deus te ama. E no fim das contas, isso é o mais importante. Claro que isso é o mais importante, porque sem Ele, sem o seu amor, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos com a esperança no porvir. Mas o Deus que ama também é o Deus de justiça. Essas duas coisas precisam ser faladas, expressas de forma conjunta. Então o sacrifício de Jesus precisa ser valorizado. A partir da nossa obediência, a partir da nossa resposta. Porque se a gente entende o que foi o sacrifício e com isso a gente vive com base na graça, vivendo de qualquer forma, a gente está tornando indigno o sacrifício que foi completamente digno. Colossenses 3, do 1 ao versículo 3, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Mantenham seus olhos fixos na realidade do alto. No céu, nós precisamos manter o nosso olhar fixo no céu, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Isso completa aquilo que foi exposto na introdução. A gente precisa buscar, obviamente, o céu. Principalmente porque Cristo está sentado no lugar de honra e nós poderemos ter essa comunhão plena com Ele. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Muitas vezes nós somos tentados a cada vez mais pensarmos apenas no aspecto horizontal. Às vezes a gente está pensando em como vai ser o trabalho de amanhã, no que eu vou fazer, no que eu deixei de fazer. Eu me pego nisso. Às vezes eu estou aqui ouvindo a mensagem e eu deixa eu já fazer o meu roteiro do dia de amanhã. Calma. A gente está muito preocupado com esse aspecto. Às vezes a gente vê notícias e isso gera em nós ansiedade, aflições. Mas o que Deus diz sobre isso? Ele diz que estará conosco até que Ele volte, até a consumação. Essa deve ser a nossa expectativa. Esse é o Evangelho da qual entende-se que Cristo é a nossa rocha inabalável, é o alicerce, é a base. Se a gente está passando por momentos em que aquelas pessoas ou aquelas instituições tradicionalmente consagradas deveriam ser o nosso apoio e devem ser, mas ainda que não sejam, a gente precisa entender que há um Deus que continua sendo perfeitamente bom. Um Deus que não muda. Um Deus que é fiel. Esse é o nosso Deus. Amém? Dá um sustinho, amém? E já caminhamos para a conclusão, porque a gente viu o que Deus fez, a gente viu que Cristo é o cabeça, que Ele é supremo, que Ele é Deus. A conclusão é que o que Cristo fará. Colossenses 3, 4 diz que quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. O Evangelho é uma boa nova. Para a gente falar da boa nova, a gente tem que falar da péssima notícia, das quais nós somos completamente culpados. Mas ainda que nós fomos culpados, aquele que não era assumiu a culpa. Eu estou repetindo isso porque eu preciso repetir isso.
nós recebemos o mérito que não deveria ser nosso. Às vezes antes eu pensava, justo, a pessoa é justa. Pô, essa pessoa é honesta, essa pessoa... Mas quando a Bíblia vai falar que você é justo, é porque você está sendo justificado por aquele que foi justo. Essa é a verdade na qual a gente acredita. Cristo é o mais importante. O Evangelho precisa ser o Evangelho de Jesus. O cristianismo precisa ser o cristianismo de Jesus. Ética e moral, elas são extremamente importantes. Mas se ela não for conciliada com o cristianismo, isso não vai fazer sentido. Isso não é duradouro, isso não é permanente. A gente está passando por momentos de dificuldade, a gente está passando por momentos de extremismo, a gente está passando por momentos de radicalismo, a gente está passando por um momento de ódio. A gente sabe, se você pensa diferente comigo, você é meu inimigo. Se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. É nós contra eles. Isso é muito comum. Se você se identifica com uma corrente A, você vai odiar a corrente B. Você é instigado a odiar a corrente B. Se você se identifica com B, você é odiado a corrente A. Mas olha que revolucionário. Vamos usar esse termo. Jesus está falando. Você ouviu o Sermão da Montanha. Odeie o seu inimigo. Ame seu amigo. Mas eu tenho uma nova forma de pensar. Um novo formato. Ame o seu inimigo e ore por ele. Isso é o Evangelho. Sabe por quê? Porque nós éramos o inimigo. Nós éramos o inimigo. E Cristo fez aquilo que nós precisamos fazer. Cristo, ele nos amou. Sabe como a gente responde com o ódio? Romanos 12 vai dizer, não vençam o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. É isso que torna nós, Igreja de Cristo, radicais. Da outra face. Então, irmãos, na semana passada, a gente foi convidado a olhar de uma perspectiva de que as coisas do mundo, as coisas terrenas, não devem ser maior em nosso coração do que o Criador delas. O céu que nos é oferecido como uma recompensa precisa ser buscado, mas principalmente porque é lá que nós veremos Cristo face a face. Em resumo, o importante não é apenas chegar lá, o importante é Cristo. Ele é o mais importante. Cristo é o Supremo. Colossenses exemplifica isso, esse texto exemplifica isso. Eu convido vocês a ler Colossenses inteiro essa semana. É um convite que eu faço. É uma epístola pequena, prática, da qual isso é enfatizado. O Evangelho é enfatizado. Não falei nenhuma novidade aqui, mas a verdade é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira e se entregou por nós para que nós respondêssemos a Ele. Nós somos chamados a isso. Que você possa refletir sobre isso, que o Evangelho possa te fazer enxergar aquilo que você precisa corrigir, aquilo que você precisa mudar. A partir do Espírito Santo isso é capaz, não por nossa força, não por nosso braço, mas pelo Espírito. Amém? Deus, obrigado, porque nós precisamos te agradecer verdadeiramente, não apenas como um jargão introdutório, em uma oração, ou um sentimento distante da sua obra. O nosso agradecimento deve ser porque o Senhor fez tudo por nós, Senhor. Nós precisamos melhorar em resposta. Então, Espírito Santo, confronte-nos. Eu preciso, Senhor. Que nós possamos nos arrependermos juntos. Que nós possamos buscarmos o Senhor com mais afinco, com mais amor, respondendo aquilo que o Senhor fez e nós não conseguiríamos fazer, mas o Senhor foi capaz de fazer. Que o seu amor reverbere em nossos corações e que nós consigamos sentir, Senhor, nós percebemos, esse é o objetivo, que a gente consiga perceber, que a gente consiga sentir o seu amor durante essa semana, durante essa noite, nesse momento, Senhor. Que o seu amor, que o amor, na verdade, que é tão... Cria-se tanta uma expectativa de ser correspondido, de termos uma experiência de amor, mas que a gente possa vivenciar em Ti esse amor pleno, porque o Senhor fez aquilo que jamais alguém poderia fazer por nós. Isso custou a sua vida, Senhor.
Então que a gente consiga de alguma forma responder a partir daquilo que o Senhor fez. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a partir do Espírito Santo. Espírito Santo, fique conosco. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.